Você pode continuar. Eu só teria mais uma pergunta, que aqui o texto falou sobre 40 dias, apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Um tema muito caro nos evangelhos, na vida Mas aqui pastoral aparece de Jesus. pouquíssimo. Fora dos evangelhos, a expressão reino de Deus, basileia tuteu, aparece muito pouco. Eu ia perguntar exatamente isso, se este tema quereria continuar aqui sendo Sim, só que tonificado. o reino de Deus agora é o Cristo ressuscitado, juntamente com os membros que ele aglutina no seu próprio corpo. Este é o reino de Deus. E uma outra coisa, me chamou a atenção quando, num programa passado sobre os Atos, claro, o Senhor me fez ler o versículo 8, que vamos ler daqui a pouco, onde Lucas circunscreve como que o crescimento da igreja, Judéia, Samaria, mas antes Jerusalém e os confins da terra, que seria Roma. Ao mesmo tempo, Lucas sente necessidade de pontuar 40 dias, depois 50 dias com Pentecostes. Esse seria um estilo singular de Lucas? Só dele. E só nos Atos, porque no terceiro evangelho, a ascensão se dá no próprio dia de Páscoa. Olha, gozado isso, não? No evangelho, no próprio dia de Páscoa que se dá a ascensão, em Lucas. Então parece que ele sabia o que estava escrevendo, né? Sabia o que estava escrevendo, perfeitamente. Mas ele usava de simbologias para indicar que houve um momento de aparições. Um período melhor. Agora, quanto durou esse período, nós nunca saberemos. Paulo fala que ele foi o último. Escreveu por volta de 54 ou 55. Até lá. Então, se a gente faz uma leitura histórica, a pergunta é: a narrativa dos Atos aqui do primeiro capítulo seria digna de crédito, historicamente falando, se Paulo, em 50 e alguma coisa, fala que ele é o último? Os 40 são puramente simbólicos. Tanto não se põe um problema. Houve um tempo de aparições e agora não há mais. Traduzindo por esses 40 dias, né? Pois é, só isso, nada mais. Então, continuamos a partir do versículo 4. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água. Isto está no Evangelho. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Certo. Ele já sabia, quando escreveu dentro de poucos dias, o que ia escrever no capítulo 2, o Pentecostes. Ô padre, há um eco entre os cientistas das Escrituras, os exegetas, de que este prólogo dos Atos dos Apóstolos não seria nada mais, nada menos do que uma cópia quase que literal do prólogo do Evangelho. O senhor concorda? Uma cópia, não, mas que haja semelhanças com o prólogo do Evangelho, sim. Uma cópia, uma reescritura do prólogo do Evangelho, não. Alguns até dizem que lá ele foi mais Teófilo erudito. também. Que lá ele foi mais erudito e aqui ele foi mais popular. Lucas é aquele que tem o melhor grego do Novo Testamento. Mais até do que João? Muito mais. Muito mais Mas do mais que do João. que Paulo não, né? Ou sim? Lucas devia ser grego de língua materna. O Paulo conhecia grego e falava grego correntemente, mas não sei se fosse essa a sua língua materna. Acredito que a língua materna de Paulo fosse o aramaico. Ele era bilíngue. De Lucas, nós não sabemos se conhecia outra língua a não ser o grego. É um grego erudito, claro. Não é o grego ático, não é o grego clássico,
Não é o grego de Atenas, do tempo de Péricles, do século V antes de Cristo. Claro que não. Mas de todo o Novo Testamento é o grego mais elevado. É um grego refinado. Mas isso interessa pouco aqui a nós que lemos o texto em outra língua, não é? E agora entramos aqui no versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogavam: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? É interessante, é estilo de Lucas, forjar perguntas e colocá-las na boca de alguém para dar a resposta. É bem estilo lucano. Senhor, são poucos os que se salvam? Entrai pela porta estreita. Lucas mesmo forja a pergunta. Como se dará isso se não conheço o homem? Lhe pergunta a Virgem Maria. Melhor, coloca Lucas a pergunta na boca de Maria para continuar a falar. É quase que uma ironia na pergunta. Não é ironia, é o seu estilo. Falar deixando que a fala venha diretamente da boca dos demais. É ele que está escrevendo esse texto aqui. Então ele coloca a pergunta na boca de um personagem para poder ele mesmo responder. Então, a pergunta aqui é uma pergunta forjada por Lucas. Qual é a resposta que ele dá ao que ele mesmo perguntou na boca dos apóstolos? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Aí está, e já expliquei esse texto aqui. Já lemos esse versículo. Continue. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Aqui nós temos uma descrição plástica, dramática, uma dramatização da ascensão. Não é preciso imaginar isto aqui como se dando visivelmente, palpavelmente. No popular caiu assim. Pois é, mas... Inúmeros quadros onde Jesus vai subindo, sim, mas levado por dois anjos. Isto aqui não é preciso levar ao pé da letra, de maneira pedissequa. Isto aqui é uma maneira toda lucana e só de Lucas de se falar da ascensão. Paulo também conhece a ascensão, só que não usa este termo, usa glorificação. Agora, não sei o ouvinte, leitor, o telespectador que nos acompanha, mas eu fico admirado com a quantidade de imagens que ele chama para a narrativa para tentar explicar algo. Por exemplo, superficialmente, a imagem que vem ao nosso cognoscitivo aqui é de um Jesus sendo levado às nuvens do céu. Pois é, mas veja, o céu de Jesus não é um firmamento que nós conhecemos. Porque se a terra é redonda e Jesus subiu aos céus em Jerusalém, aqui no Brasil ele não estava subindo. Só lá. Só lá. Pois é, a terra é redonda. Dependendo do ponto onde se encontra, não está subindo. Está vendo? É uma maneira plástica, é uma maneira impressionista, é uma maneira dramática de afirmar o que ele periodizou, a ascensão. Agora, era importante falar da ascensão? Sim, embora a ascensão já esteja unida à ressurreição, porque a ressurreição já se deu no céu de Deus, a ascensão fala melhor do que a ressurreição, não podemos usar tudo numa palavra só,
não é? A ascensão fala melhor da sua glorificação e sessão ao lado de Deus. Paulo fala de uma ascensão fora da ressurreição, não? Paulo fala que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas aí está Mas junto com... não usa a terminologia E lucana. os outros evangelistas? Ascensão. Também não. Também não. Também Agora, não. quando a gente E pega... nem Lucas no Evangelho. Agora, curioso, padre, talvez seja a pergunta do telespectador. Quando a gente vai à liturgia, a nossa liturgia, há uma divisão clássica. Há um domingo para a Ascensão, anteriormente houve o domingo da Ressurreição e dias depois virá o domingo de Pentecostes. A liturgia da Igreja Romana segue a periodização de Lucas. Então, a liturgia preferiu Só Lucas. por isso. No tempo pascal e nessas festas, é Lucas quem rege, sobretudo na primeira leitura. Então, mas o interessante é que ele é o único, né, a fazer assim. Porque foi o único no Novo Testamento a periodizar, repito. O que de si não é periodizável, o que se passa no céu. Entendi. E certamente isso seria mais cômodo para a liturgia, porque ela precisa, né? A liturgia é didática, ela precisa explicar, ela tem que ter um vocabulário claro, não é? Embora simbólico aqui, porque não se pode dizer tudo com uma única palavra. Nós temos que fazer o nosso... Já seria concluir, né, o nosso programa já? É. Já seria o segundo bloco, né? Seria o segundo bloco, exatamente. O papo está passando tão rápido. Pois é. Vamos então nos despedir. É isso mesmo? Encerramento? Então o papo está tão bom que o programa já chegou ao fim, padre. Resta nos oferecer, àqueles que nos acompanham, uma boa semana. Muito obrigado.